porque o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, participou de um evento hoje também e ele criticou aquela proposta que foi apresentada por Lula num primeiro momento, numa parceria com a Argentina, depois agora no encontro com os outros países da América do Sul, falando sobre uma moeda única, né? E Campos Neto critica essa ideia porque ele fala o seguinte: às vezes é muito difícil de explicar. Lembro de explicar para um oficial do governo e não podia usar termos técnicos. Então, disse que uma moeda comum é como uma criança. Tem DNA do pai e da mãe. É muito difícil ser muito diferente deles. Isso significa que quando você tem uma moeda resultante de duas outras, a taxa de juros será uma mistura dos dois países, a inflação será uma mistura das duas. Você concorda com Roberto Campos Neto, hein, Alan Gani? Não, ele foi bastante didático, né? Por quê? Qual que é o ponto aí quando você usa uma moeda comum? Uma definição de inflação é a perda do valor da moeda. É a perda do poder de compra, causado aí pela expansão monetária acima do que a economia consegue absorver. Vamos pegar a Venezuela. Aliás, vamos pegar a Argentina. Nem vou apelar muito, não vou para a Venezuela. Vou pegar a Argentina. 100% de inflação contra 5% no Brasil. Eu vou ter que ter a mesma política de juros, porque dado que a moeda é a mesma, para controlar a inflação, uma de 5% e outra de 100%. Se o Piperno já reclama de 13,75 aqui no Brasil para controlar 5, imagine quanto é que deve ser a taxa de juros para controlar 100. Então eu não consigo usar a mesma medicação para pacientes que estão com doenças muito diferentes. A Venezuela está na UTI para morrer, porque chegou a 130 mil % de inflação em 2018. A Argentina está em estado grave, né? E o Brasil está doente, melhorando, né? Devido ao bom trabalho do Banco Central. Sim. Aí você vai usar a mesma medicação para os três, não tem como. Ô, Fábio Piperno, como é que você enxerga, então, essa possibilidade, né? Há realmente uma mistura que pode gerar uma doença para um país que está se recuperando diante do envolvimento econômico ou de uma moeda comum com um país que está super doente, economicamente falando, como a Argentina? Bom, eu vou, enfim, responder o doutor Alan, que fez realmente muitas considerações sobre saúde. Mas antes, só em 10 segundos, sobre questões, sobre onde dá para cortar. Por exemplo, hoje tem aí a denúncia aí de que foram encontrados mais 400 e tantos mil caminhoneiros e taxistas, aliás, mais de 400 mil pessoas indevidamente beneficiadas com auxílio para caminhoneiros e taxistas no ano passado. Isso dá mais uma cerca de 2 bilhões de reais gastos indevidamente. Então, é a mesma coisa sobre isso, Alan, que a gente querer imaginar. Eu concordo com o primeiro diagnóstico, porque há, de fato, muitas assimetrias. Mas é como a gente querer prever que o cara que está gripado hoje não vai continuar gripado daqui 10 anos. Porque, vejam, quando se começa a discutir moeda única hoje, não é para implantar amanhã, é para implantar um dia que não sabe quando vai ser. E outro dia eu citei aqui a declaração, por exemplo, do Paulo Guedes, que era um fanático defensor dessa ideia. Roberto Campos Neto chegou ao Banco Central pelas mãos de Paulo Guedes. Talvez ele não tenha a mesma opinião que o mestre. Quer explicar, Gani, por que Paulo Guedes defendia e na época não era criticado e agora, quando vem a sugestão por parte do Lula, se há crítica? Se o Paulo Guedes defendia essa moeda única, eu não concordo com o Paulo Guedes. Eu acho que isso é inviável. Por quê? Porque as economias, elas são muito diferentes. Um dia pode ser, eventualmente, que haja uma equiparação das economias? Pode, mas a gente está muito distante disso. Veja que na União Europeia, a gente está falando de países ricos. Essa unificação monetária trouxe problemas para o caso da Grécia, né? Quando eles estavam em crise, começaram a ter dificuldade de financiar sua dívida por conta de queda de receitas de exportação e de turismo. Por quê? Porque o câmbio da Grécia ficou artificialmente valorizado com a entrada no euro. Gustavo Segré, a gente está falando de uma parceria com um país que você conhece bastante também. Antes da gente encerrar esse debate nesse momento, né, desse assunto, eu quero ouvir muito você sobre a opinião de Campos Neto e a possibilidade de uma moeda única envolvendo também a Argentina. Evandro, a forma que Campos Neto explica, eu sinto inveja, porque lamento que não tenha pensado em dar esse exemplo. Eu sempre dou o exemplo de uma caminhonete que vai a 100 quilômetros e outra que vai a 10 e um tem que pular de uma para outra. É impossível. Agora, uma observação que tem a ver. É muito difícil quando você está organizando uma moeda única,
falar em diferentes idiomas, e não estou me referindo ao idioma em particular, estou me referindo a questões de indicadores econômicos. E tomando o exemplo do Piperno, que eu sei que ele entende muito de futebol, seria como se duas pessoas estão tentando armar uma equipe e você tem uma pessoa que joga muito bem e que será o primeiro a ser buscado por qualquer das duas pessoas que está armando a equipe, e um que joga muito mal, mas que temos que colocá-lo no time. Mas você precisa de um time coeso, dos 11 jogadores, o que joga bem e participar o que joga mal também. No caso da Argentina, e dando a ratificação do que mencionava Alan, a taxa de juros hoje está em 97%. E mesmo sendo absurdamente elevada, em termos reais, é negativa, porque é menor que a taxa de juros da inflação, que é a taxa de inflação. Então, é impossível você armar uma questão de uma moeda única com indicadores tão dispares como isso. Mas uma observação para Piperno. Não é que a gente deixa a moeda única para ver quando que instrumentamos. Quando foi colocada do euro, tinha uma data. E nessa data tinham que estar todos alinhados.